Hoje eu quero falar, família é o centro de aprendizagem para a vida. Família é o centro de aprendizado para a família. Vamos falar no 3, bem forte. 1, 2, 3. Agora vamos colocar na primeira pessoa, vamos colocar assim: minha família é um centro de aprendizado para a minha vida. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Dá glória a Deus aí, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Salmos de número 144, versículo 12, diz assim: que na sua mocidade, os nossos filhos sejam como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam à frente de um palácio. Olha que coisa linda o que a Bíblia diz: que os nossos filhos, na nossa mocidade, serão como plantas viçosas, serão como um belo jardim, uma planta que ornamenta a frente de um palácio. A família, geralmente pensamos que os pais devem ensinar os filhos, mas eu estou, não sei você, mas eu estou constantemente também aprendendo com os meus filhos. Quem aprende aí com os filhos? Nós precisamos ser pais humildes e aprendermos, termos um coração ensinável e aprender com os nossos filhos. Muitas vezes os pais só querem ensinar, e de fato nós somos pais e devemos ensinar, mas nós também aprendemos com os nossos filhos. A Bíblia às vezes compara o lar a um jardim. Eu não sei se você sabe o porquê. A Bíblia compara muitas vezes o lar com um jardim, né? Mas um jardim de crescimento das pessoas. O lar é o lugar onde nós crescemos, onde nós aprendemos. Não, se você não está aprendendo com a sua família, você está perdendo muito. Se você não está aprendendo com a sua família, você está perdendo muito. A Bíblia diz que a família precisa ser um centro de aprendizado. Você aprende as habilidades básicas para a vida, como andar, como comer, tomar banho. Todas as habilidades básicas da vida você aprende no lar. Na faculdade nós temos conhecimento, recebemos conhecimento. Na escola recebemos informações, mas é na família que nós aprendemos as habilidades básicas da vida. Então você pode até dizer assim: pastor, meu pai era muito rude, a minha mãe era analfabeta, eles não me ensinaram muita coisa, mas pelo menos as coisas básicas da vida, o aprendizado básico da vida, toda a família pode ensinar aos seus filhos, todos os pais podem ensinar aos seus filhos. Quem está me entendendo diz amém. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 4, na versão BLH, diz assim: pais, não tratem os seus filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Inclusive essa é uma mensagem para nós que somos pais, e para aquelas pessoas que ainda não são pais, que é somente filho. Você hoje vai aprender, né, a como ser um pai de fato, mesmo ainda não tendo filhos. Ou seja, você vai sair na nossa frente, porque muitos pais vão fazer correções na educação de seus filhos a partir de hoje, ok? E você que ainda não é pai, você está tendo o privilégio de aprender hoje a como ser pai de verdade. Quem está me entendendo diz amém. Então olha o que a Bíblia diz: pais, não tratem os seus filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Ao contrário, vocês devem criá-los com disciplina, de acordo com os ensinamentos cristãos. Se você tem essa versão e na sua Bíblia está escrito também disciplina, por gentileza circule, grife aí a palavra disciplina, por favor.
disciplina, ensinamentos, isto é, o que a família precisa ter. Alguém tem dito que o fundamental no treinamento dos seus filhos é saber que parte da palma da mão deve batê-lo quando necessário, ou seja, saber o momento de corrigir, a hora de corrigir. Não é porque você tem um bebê, não é porque o seu filho tem 1 aninho, tem 2 aninhos, que você vai corrigir na frente de todo mundo. Não. Tem um momento certo. Às vezes nós esquecemos que um bebê também é gente, uma criança é gente. Por que nós não temos a salinha das crianças? Nós temos a igreja das crianças. Porque assim como nós adultos precisamos de um espaço para cultuar a Deus, e nós chamamos esse espaço de igreja, as crianças também, porque são gente, elas precisam de um espaço para cultuar a Deus. Abrindo parênteses, vale a pena lembrar a todos os pais que na nossa igreja das crianças, assim como aqui, nós temos horário para chegar. Só que aqui você pode chegar até na hora, não deve, mas pode chegar até na hora da mensagem. Agora na igreja das crianças, se você chegar depois de 15 minutos que começou a programação, você pode atrapalhar a programação. Assim como na igreja, aqui nesse auditório, na igreja dos adultos, você não deve sair na hora da mensagem, você só deve sair depois que diz amém, vá em paz, isso é o correto. Em toda e qualquer reunião é uma questão de educação e de sabedoria para aprender. Na igreja das crianças, você pai, não pode simplesmente antes de terminar ir lá tirar o seu filho, a não ser que aconteça alguma emergência. Alguém te ligou, você está passando mal, precisa ir embora, é diferente. Mas não porque você não quer pegar fila, não porque você quer rapidinho ficar tomando café, comendo lanche, não, você tem que ter esse entendimento. Tem um horário para terminar, termina o culto aqui, você tem que ter paciência lá para buscar os seus filhos. Quem está me entendendo? Não é assim na escola secular? Você chega, tem que ter o horário certo para entrar. Se a aula da sua criança começa às 7 da manhã, você não vai levar ela às 10. Se houver uma necessidade, você vai conversar com a direção da escola e perguntar se você pode entrar, levar o seu filho na segunda ou na terceira aula. Se precisa sair mais cedo, você vai ligar na escola. Eu posso pegar o meu filho meia hora mais cedo? Assim é aqui na igreja. Quem está me entendendo diz amém. Então é importante nós entendermos isso, ok? Por quê? Porque nós temos disciplina. Nós aprendemos na igreja, nós aprendemos com os filhos. Nós devemos ensinar disciplina no horário de chegar. Se você é um pai que não tem disciplina nos horários dos seus compromissos, como que você vai ensinar os seus filhos a valorizar o tempo? Como que você vai ensinar os seus filhos a chegarem na hora certa lá no trabalho, na igreja, na escola? Você tem que ter disciplina em ensinar e aos filhos. Nós não ensinamos falando, aos filhos nós ensinamos fazendo. Lá na empresa, amanhã, pode chegar um novo funcionário e o seu líder dizer assim: olha, por favor, eu gostaria que você desse um treinamento. Ele é um funcionário novo, ensine o procedimento. Você já está há muito tempo naquela empresa, você lida com aquele maquinário de uma maneira não correta, de uma maneira até diferente, como o fabricante diz, mas você produz, você dá resultado para a empresa. Mas quando chega um novo funcionário, você deve ensinar exatamente como o fabricante daquele maquinário disse que você deve manuseá-lo. Você faz de um jeito, mas você ensina ele a aprender e a fazer certo. Eu vejo muito isso com alguns instrutores de direção, né? Quando nós estamos aprendendo na autoescola, aprendemos tudo certinho, né? A baliza, a estacionar longe da guia, uma distância de um carro do outro, não ficar com a mão, um dos braços na janela do carro, não dirigir com a mão só. Mas depois, o que a gente faz muitas vezes? Quando a gente sai sozinho com o nosso carro, descansa o braço na janela, dirige só com a mão. Infelizmente, muitos, eu também às vezes cometo esse erro, fala ao celular, entendeu? É um erro. Mas na hora de ensinar, a gente ensina corretamente. Só que dentro de casa não é assim. Dentro de casa você pode falar 1 milhão de vezes, mas se você não faz, ele não vai aprender e não vai fazer o que você fala. Ele vai fazer exatamente, mais cedo ou mais tarde, o que você faz.
Quem está me entendendo diz amém. Então, nós precisamos ter essa disciplina. Quando você está treinando os seus filhos, você precisa conduzi-los por 3 estágios. Quantos estágios? 3. Quais são os estágios? Controle dos pais, controle de si mesmo, autocontrole e controle de Deus. Você precisa ter um controle com seus filhos. Você precisa, os filhos precisam saber que existem limites na vida. Não é aquela coisa, a criança chuta e você nunca corrige. A criança desobedece e a mãe não pode corrigi-la. O pai não pode discipliná-la porque a mãe acha ruim. O professor não pode corrigir, o pastor, o líder na igreja não pode falar nada com seu filho que você fique irritado. Você está estragando o seu filho, você não está ensinando, você não está preparando ele para a vida. Ninguém pode agredir fisicamente e nem verbalmente os nossos filhos. Mas quando alguém está ensinando com amor e com carinho, nós devemos agradecer a essa pessoa. Quem está me entendendo diz amém. Eu vejo alguns pais que a criança, porque irmãos, nós temos uma natureza pecaminosa. Todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Por isso que filho de crente não é crentinho. Nós precisamos, todos nós precisamos ter um encontro com Jesus. Nem um pai, nem uma mãe ensina um filho a chutar uma criança, a chutar o pai. Não. Nem um pai, nem uma mãe ensina o seu filho a ser egocêntrico. Nem um pai, nem uma mãe, eu nunca vi um pai, uma mãe ensinando a criança a beliscar outra criança. Ela faz isso naturalmente, por quê? Faz parte da natureza. O fato de você não ensinar o seu filho o correto, você já está estragando. Porque nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Mais cedo ou mais tarde nós vamos praticar aquilo que desagrada a Deus e que nos prejudica na vida. Então você diz, pastor, mas eu não ensinei. O fato de você não ensinar o certo, você já está ensinando o errado. Quem está me entendendo diz amém. Então as crianças precisam ter controle. Os pais precisam controlar os seus filhos. Na igreja, em uma reunião, nós precisamos ensinar os nossos filhos a como se comportarem na escola, honrarem os professores, as autoridades. Você não pode ensinar os seus filhos a serem rebeldes na escola, porque o professor, você pode não dizer isso para ele, ninguém pode nunca ter dito para ele, mas ele sabe que o professor é uma autoridade na sala de aula. Ele sabe. E se você ensinar o seu filho a desonrar a autoridade, mais cedo ou mais tarde ele vai desautorizar, vai desrespeitar você também. Ele vai ser rebelde com você também, mais cedo ou mais tarde. Vai ser uma questão de tempo. Ele vai ser rebelde. Então, pai tem que corrigir o filho em amor, e a mãe tem que concordar. Nós aprendemos lá em casa muito cedo. Está aqui a minha esposa, está ali a minha filha mais velha. Quantas vezes eu já exagerei na correção. A minha esposa percebe, nós aprendemos isso antes de ter filho. Nos ensinaram e nós absorvemos muito bem. Eu exagerei na correção. Ela percebe que eu exagerei. Dá aquela olhadinha que o marido e a mulher sabem. Não fala nada na frente da criança. Mas depois, quando nós estamos a sós ou a criança sai, ela diz, eu acho que você exagerou. Ela já tinha me falado tal coisa, ele já tinha me dito tal coisa, por isso que não fez, por isso que não foi. E aí muitas vezes eu vou lá e peço perdão, ou deixo da forma que a criança fez ou falou, mas na frente da criança, ela nunca me corrige. Está aí minha filha. Então tem pai que não, a mãe manda, o pai desmanda. O pai dá uma ordem, a mãe desordem. Você está entendendo? Não, vira uma bagunça no lar. A criança não sabe quem... Ela sai de casa, ela não quer obedecer o policial. Ela não quer obedecer as leis de trânsito. Ela chega na igreja, quer subir na cadeira. Termina o culto, ela quer bagunçar no altar. Não. Falando de altar, os nossos filhos podem sim subir aqui. Eles têm que se habituar com o altar. Eles têm que entender que esse lugar é deles. Mais cedo ou mais tarde eles estarão aqui, em nome de Jesus. Só que nós não podemos deixar eles estragarem nada. Quem está me entendendo? Então converse com ele. Fale para o seu filho, não suba na cadeira da igreja, aquilo ali é dinheiro santo.
Para higienizar foi pago com dízimo, dinheiro de dízimo e oferta. Para comprar, adquirir, foi adquirido com dinheiro santo, dinheiro dizimado no altar, ofertado no altar. Lá no banheiro, a igreja está pintada, não coloque o pé na parede, não estrague o papel higiênico, não estrague a descarga, ensine a sua criança, por mais nova que ela seja. Isso é disciplina, ensinar as crianças, controle de si mesmo. Os pais precisam ter autocontrole na hora da correção. Tem pais que perdem a cabeça, tem pais que se tornam agressivos, parece que estão lidando com um bandido. Não, é uma criança, você já foi criança. Não precisa toda hora estar batendo, ou melhor, nem precisa bater, porque se surra resolvesse alguma coisa, melhorasse alguém, não existiria mais bandido, porque quando a polícia pega, já pega apanhando, já pega batendo. O burro não seria mais burro, seria inteligente se surra ensinasse alguma coisa. Quem está me entendendo? Agora, o que resolve é o diálogo, é conversar, é ensinar preventivamente, corrigir preventivamente. Nós precisamos ter esse autocontrole. Tem mãe, tem pai que quando vai corrigir a criança, fala palavras horríveis. Depois você pede perdão, mas a palavra já foi, já entrou na alma, no coração. O nosso acusador lá na frente, talvez daqui a 1 ano, daqui 2 anos, 10 anos, você talvez ainda está mais próximo do seu filho, quem sabe ele está em outra cidade, já está casado. Acontece alguma situação, Satanás, que ele é eterno, ele vai lá, anos atrás, pega aquela palavra que você falou na hora do nervosismo, e traz na lembrança do seu filho e da sua filha. Por isso, sabe por que você foi mal na prova? Sabe por que o seu casamento está dando certo? Porque a sua mãe disse um dia que você não sabia fazer nada. Sabe por que você não foi bem na prova? Sabe por que você está sendo demitido? Porque um dia o seu pai disse que você é burro, e ele tinha razão. Sabe por que o seu marido está descontente, quer divorciar, quer ir embora de casa? Lembra um dia que a sua mãe disse, e você é isso mesmo. Então cuidado com as palavras, minha gente. Autocontrole. E o controle de Deus. Se você ensinar os seus filhos a caminharem nos santos caminhos do Senhor, a ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, você pode descansar, que eles serão bem-sucedidos na vida. Deus deseja que nossas famílias sejam centros de aprendizado para a vida. Sua família está preparando seus filhos para a vida, ou está estragando para a vida? É uma pergunta. A sua família está ensinando os seus filhos para a vida, ou está estragando para a vida? Lucas, capítulo de número 2, versículo 52, anote por gentileza. Diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Diante de Deus e dos homens. Jesus crescia de 4 maneiras. De quantas maneiras Jesus crescia? Vamos aprender agora. Quais são as maneiras que Jesus crescia? Sabedoria, isto é, crescimento intelectual. Eu vou falar sabedoria, isto é, e você vai dizer crescimento intelectual. Jesus crescia em sabedoria, isto é, intelectual. Seu filho é inteligente. O seu filho tem a mente de Cristo. O seu filho tem a mente de Cristo. O seu filho já é uma pessoa bem-sucedida. Nunca compare o seu filho com outra criança. Seu filho é ímpar, assim como você é ímpar. Ah, mas o Joãozinho, ele tira 10 nessa prova, ele é bem em matemática. E você, Joãozinho, é Joãozinho. Seu filho é seu filho. Quem está me entendendo diz amém. Assim como marido não deve comparar sua esposa com mulher nenhuma. Sua esposa, ela é ímpar. Ah, você tinha que ser como a esposa do Pedro. A esposa do Pedro, ela é daquele jeito porque o marido dela é o Pedro. Se você fosse o Pedro, seria como ela. A mulher é resultado do seu marido, do dia a dia do seu marido.
E o marido é resultado da mulher. Ah, mas você tinha que ser como o fulano de tal, o esposo da irmã tal. Se ele fosse para ser igual aquele homem, ele tinha que ter casado com a esposa dele. Ele casou com você. Então você que vai formar o marido que você deseja ter. Casamento não vem pronto. Casamento se constrói. Jesus, ele crescia em sabedoria, isto é, crescimento intelectual. Jesus crescia em estatura. Jesus crescia em estatura, isso é crescimento físico. Eu vou falar, Jesus crescia em estatura, e você vai dizer, isto é crescimento físico. Jesus crescia em estatura, isto é físico. A criança tem que crescer, entendeu? É lógico que tem alguns que tem 1,60 m, outros têm 1,50 m, outros têm 1,80 m, mas cresceu, não é bebê. Cresceu, tem que crescer. O garoto está com 60 anos casado e a mãe está chamando o meu bebê. Aí o cara não amadurece, quem sofre? A esposa. A mãe ainda quer dar mamadeira, tetê. Vem aqui, filho, tomar o tetê da mamãe quentinho. Ó, bebê. O Dave não é bebê. Não, é macho, homem. Resolva os seus problemas aí, rapaz. Olha, se a gente ensinar, preste atenção, se nós ensinarmos as nossas crianças, quando eles crescerem, eles não darão trabalho para você. Sabe por que muitas senhoras hoje têm que ficar cuidando dos netos? Porque não ensinaram os filhos quando era criança. Não ensinaram a planejar, não ensinaram a estudar, não ensinaram que existe o tempo certo de casar. Aí tiveram filhos fora do tempo, sem planejamento. Os casal tem que continuar trabalhando, não tem, ganha pouco porque não estudaram, não tem condições de pagar uma creche ou uma pessoa para cuidar da criança. Aí joga para a mãe, e a mãe fica velhinha, cansada, já criou todos os filhos, agora tem que criar o neto. Então vocês que são jovens, tem crianças novas, ensina, estudar, aprender, crescer, ganhar bem financeiramente, casar, estudar, casar no tempo certo, ter filho no tempo certo, planejamento. Não é casou hoje, amanhã está grávida. Ai, nós esquecemos e aconteceu não, agora se vira, velho. Ah, mas a senhora não cuida? Não, já cuidei de você, para você cuidar do seu. Nem sei se tem alguém aqui que cuida. Não é direta, nada disso, nem sei, diante de Deus. Entendeu? Mas eu vejo isso em muitas famílias por aí. A mulher está cansada, não aguenta nem ela mesma, tadinha. Consegue nem cozinhar. Aí tem que segurar o bebê, que a filha não planejou, o filho não planejou, e agora tem que ficar cuidando. Minha mãe sempre diz o seguinte: quem casa, pronto, você já sabe. Quem casa quer casa. Jesus crescia em estatura, isso é crescimento físico. Jesus crescia em graça diante de Deus, isto é crescimento espiritual. Seu filho precisa crescer espiritualmente. Deixa eu perguntar, seu filho sabe algum versículo bíblico? Ele já decorou? Seu filho vê você lendo a Bíblia? Que seu filho consegue ler a Bíblia? Ele vê você lendo a Bíblia? Seu filho sabe o que é jejum? Seu filho sabe o que é ser crente de verdade? Seu filho sabe o que é pastor, o que é sacerdote, o que é padre? Ele sabe. Seu filho sabe diferenciar o que é religião e igreja do Senhor Jesus Cristo? Porque ele precisa crescer espiritualmente. Jesus crescia em graça diante de Deus, isso é crescimento espiritual. E ele crescia também em graça diante dos homens, isto é crescimento social. Jesus não crescia só diante de Deus, ele crescia em graça diante dos homens. Onde ele chegava, ele se dava bem. Ele sabia se relacionar, ele sabia conversar. Você tem ensinado seus filhos isso? Ou você não ensina? Aí quando ele vem à igreja, vai no aniversário, vai numa reunião de família, a criança é tímida porque você não ensinou. Aí ele não quer falar com ninguém, quer se relacionar. Aí você fala, menino, parece bicho do mato, na frente de todo mundo. Você está ridicularizando o seu filho. Em vez dele falar, aí que ele vai ficar com mais medo ainda. Mas se você ensina ele se relacionar dentro de casa, se ele vê você dialogando com a mãe dele, se ele vê a senhora dialogando com o pai dele, com a família, com a avó, com a sogra, com a nora, com a cunhada,
se ele vê vocês indo na festa de família, se ele vê vocês indo na comunhão da igreja, na célula, ele vai aprender. Ele vai aprender. Você não vai precisar corrigi-lo não. Você não vai precisar forçar não. Então nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, crescer diante dos homens. Por isso que tem muitos marmanjos que não são bem-sucedidos na sua vida profissional, não criam raízes em nenhuma empresa, toda hora está num emprego diferente, porque não sabe se relacionar, não cresce diante dos homens. Eles acham que a coisa tem que ser do jeito deles sempre. Se alguém discordar, se alguém pensar diferente, ele está fora. Não consegue criar raiz em igreja, não consegue criar raiz em empresa, em escola, em nenhum relacionamento. Por isso que ainda tem homens e mulheres que na primeira discussão pega as coisas e vai para a casa da mãe, porque não sabe se relacionar. Quem disse que o seu marido tem que pensar com você, com você 100% do que você acha que tem que ser? Quem disse que a sua esposa tem que pensar 100% do jeito que você pensa? Nem gêmeos que são gerados na mesma placenta são iguais. Ninguém fez ninguém igual. Tem que haver o diálogo, tem que haver o entendimento, sabedoria. E tudo isso a gente aprende dentro de casa, na infância. Se o seu filho vê você brigando com seu cônjuge o tempo todo, discordando, falando mal um do outro, ele não vai aprender sobre relacionamento. Ele vai achar que onde ele chegar, se alguém discordar dele, ele tem que brigar. Por isso que tem gente que alguém encosta no carro dele, no estacionamento, ou no trânsito, alguém dá uma fechada sem querer e ele está de moto, ele já para brigar. Por quê? Não sabe se relacionar. Porque pessoas vai sempre valer mais do que um carro. Chateia quando alguém machuca o teu carro? Quando alguém te dá uma fechada? Sim. Mas eu nunca vi ninguém bater por prazer. Eu nunca vi alguém fechar o outro de moto por prazer. Eu quero que ele morra, vou passar por cima. Não existe isso. Então a gente precisa ter essa sabedoria, pensar rápido, ter essa inteligência, essa capacidade de discernir o certo do errado. O que é sabedoria? Capacidade. Existem várias definições para a palavra sabedoria. E eu gosto de definir a palavra sabedoria como a capacidade de definir o certo do errado. O que é sabedoria? Sabedoria, conhecimento e sabedoria são diferentes. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. E sabedoria, pastor? Sabedoria é ter a consciência de não colocar o tomate em uma salada de fruta. Você tem essa capacidade de discernir, é uma fruta, mas não combina na salada de fruta. Isso é sabedoria. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a crescerem nesses 4 pilares que Jesus crescia. Ele é o nosso modelo. Este deve ser o nosso alvo para a nossa família, que eles cresçam em 4 maneiras diferentes: intelectualmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. Nós aprendemos muito com a nossa família. Em síntese, existem 4 bases para a vida. Anote aí, 4 bases para a vida. E você não pode deixar os seus filhos saírem sem elas, sem essas 4 bases. Quais são as 4 bases? Primeiro, coloca aí escreva agora, relacionamentos saudáveis. Essa é uma base, relacionamentos saudáveis. Irmãos, você pode ser PhD em que você quiser. Você pode ter o dinheiro que você quiser. Mas se você não souber se relacionar, você será fracassado e terminará a vida sozinho. O nosso maior desafio na vida é aprender a se relacionar com pessoas, porque se relacionar com cachorro é fácil. Se relacionar com pet é muito fácil. Você bate o pé, o cachorro obedece. Eu já vi pessoas dizerem assim, com o cachorro na mão ou o gato na mão, dizer: isso aqui é amor verdadeiro. Está repreendido em nome de Jesus. Cachorro nunca vai ser gente. Tem que cuidar bem, tem que tratar bem. Como eu disse a semana passada, mas amor verdadeiro só vem daquele que é a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. É de pessoas. Pessoas é o que importa.
é o de maior valor. Relacionamentos saudáveis, aprenda a se relacionar. Tem gente que só fica com a sua família no seu mundinho. É o pai, a mãe, o filho, 2 filhos ou 3 filhos, mas todo mundo ali enjadinho. É o carrinho. Vai comer o lanchinho. Vai na festinha. Vem no cultinho. E termina o cultinho, vai para a casinha. Ué, eles são da igreja? Qual o nome dele? Qual o nome dela? Não. Tem que aprender a se relacionar. E a igreja é uma escola fenomenal para isso. Ou como a igreja ensina a se relacionar. Irmão, quem é novo aqui na igreja? Quem é novo aqui na igreja? Quem está aqui há menos de 1 mês, 5 meses? Quem é crente há menos de 1 ano? Quem é crente há menos de 1 ano? Ó, igreja tem cada BO. É que você não sabe. Já deixa eu antecipar, tem. É mesmo, é que a gente não fica expondo ninguém não, mas tem. Que é uma família, você imagina. Aqui tem pessoas que nasceram em um lar que os pais eram alcoólatras. Aqui tem pessoas que nasceram em um lar que o pai foi preso por 10 anos. Entendeu? Aqui tem pessoas, preste atenção, que foram violentadas, abusadas. Aqui tem pessoas que nunca conheceram o seu pai. Sabe disso? Não sabe o que é um abraço de um pai. Não sabe. Tem pessoas aqui que a mãe tentou abortar por diversas vezes. Tem pessoas aqui que enquanto estava sendo gerada no ventre da sua mãe, só ouvia palavras negativas. Essa maldição, que porcaria eu fui fazer, que besteira, maldita a hora que eu fui deixar esse menino nascer. Pessoas aqui, todos nós estamos num processo de cura. Então eu que nasci em um lar, está aqui um casal, graças a Deus se converteram cedo. Tem uma criança, ali tem outro, que nasceram dentro da igreja, vive nesse ambiente de amor e carinho, recebe sempre esse treinamento, essas orientações. Aí essa criança, a Sarinha cresce, o Cacá cresce, vai casar, eles estão sempre nesse ambiente. Aí lá na faculdade, eles vão se relacionar com uma pessoa que nunca teve um amor de pai. Se não ensinar a Sara, se não ensinar o Cacá, se não ensinar as nossas crianças a compreender pessoas, a se relacionar, eles terão dificuldade de se relacionar com alguém que foi abusado na infância. Porque pessoas, geralmente assim, têm um sentimento de revolta, de rejeição. Então nós precisamos, irmãos, ter essa sabedoria de ensinar os nossos filhos a se relacionar. Então a gente tem que estar misturado no meio de gente. E é no meio de gente que pensa diferente da gente. Porque se eu ficar no meu mundo, onde todo mundo pensa como eu penso, não vou crescer. Por exemplo, por favor, me entendam, com muito amor e carinho. Você quer que o ser humano desapareça do mapa? Pegue, por favor, me entenda com muito amor e com muito carinho. Quem está aqui no auditório, quem está me acompanhando pelo campus online, por favor, me entenda. Mas você quer que o mundo acabe antes de Jesus voltar? Que todo mundo morra, os velhos fiquem velhos e morra e não nasça mais ninguém? Pegue 2 pessoas do mesmo sexo e manda se relacionar por toda a vida. Nunca vão gerar outro filho, nunca vão se multiplicar, nunca vai crescer. Faz uma experiência. Pega uma ilha, coloca lá uma ilha, você coloca lá 100 mulheres. Pega outra ilha, coloca 100 homens. Vão ficar velhos, vão dizer que se amam, podem até ter relacionamentos lá ilícitos sexualmente, mas nunca vão se reproduzir, nunca vão se multiplicar. Por quê, pastor? Porque só os diferentes se multiplicam. Por isso que na empresa não só tem pessoas que pensam igual o dono. Tem profissionais que discordam do dono, faz o que o dono manda, porque ele é pago para aquilo, mas ele discorda, e é nessa diferença que a empresa cresce. Então preste atenção, se você quer se relacionar, ou se você quer se livrar de confusão, você também nunca vai crescer. Você tem que aprender a viver no meio de confusão, autodisciplina, autocontrole. Se você esperar que todo mundo fale bem de você, velho, então morra logo, porque quando morre fala.
É assim ou não é? Até o bandido, cara. Oh, não é assim? O policial está trocando tiro com o bandido. Tinha que matar esse desgraçado, se referindo ao bandido, a pessoa, né? Tinha que matar esse desgraçado, ladrão, e não sei o quê. Aí quando o policial mata, tadinho do cara, policial cruel, sai atirando à toa, e no seu... É assim ou não é? Irmão, é assim. O cara tem que até sair da praça e ser disciplinado, não sei o quê. Um absurdo isso. Não estou falando que tem que matar, todas as vidas importam. Mas eu estou falando que quando você quer que todo mundo fale bem de você, você tem que morrer. Então vamos lá. Relacionamentos saudáveis é o primeiro pilar. Você aprende a se relacionar com pessoas em sua casa. Você está ajudando os seus filhos a determinarem como é que eles vão se relacionar com os outros o resto da sua vida. Você tem ensinado os seus filhos a se relacionarem? B, segundo pilar, caráter verdadeiro. Ei, caráter não se aprende sobre caráter na escola. Na escola se aprende sobre matemática, português, ciência, biologia, geografia, educação financeira, mas caráter não. Os meus filhos aprendem sobre educação financeira na escola. Se tentar vender alguma coisa para o Isaquinho, ele vai achar caro. Acha, qualquer coisa ele já está achando caro. Outro dia eles ficaram, minha menina ficou revoltada comigo porque eu comprei um negócio. Ela disse: pai, como assim você deu esse dinheiro nesse produto? Eu não acredito. Eu falo: filha, meu produto é bom, é confortável. Pai, mas não faz sentido, o outro mais barato também atenderia a necessidade. Eu sei, filha, mas vai durar mais no seu... Educação financeira. Mas não lesar o vendedor, ela não aprende na escola. Não corromper e nem ser corrompido, eles não aprendem em sala de aula. Eles aprendem dentro de casa. Não corromper o guarda de trânsito, é dentro de casa que eles aprendem. Não é na escola. Então, caráter verdadeiro. Muito do que você é, basicamente você herdou dos seus pais. Muito do que você é, basicamente você herdou dos seus pais. Herdou. Caráter é apanhado como numa gripe. Como que se apanha uma gripe? Se relacionando. Qual foi a sacada para combater, segundo os intelectuais, aí, os estudiosos, o pessoal da ciência, combater a Covid-19? Isolando as pessoas. Foi assim, por isso que a gente ficou sem culto alguns meses. Porque se relacionar, vai ficar gripado. A tendência é essa. Então preste atenção. O caráter é apanhado como numa gripe e não ensinado. Você não diz aos seus filhos: sempre sejam honestos. E então quando o telefone toca, você diz: diga que eu não estou. Eles estão observando suas ações e não o que você diz. Quinta-feira, minha esposa já tinha saído mais cedo com a minha filha, e eu peguei o Isaquinho na escola, fui em casa se trocar para voltar para o culto. Quando eu estava já entrando na garagem, alguém me ligou, eu respondi pelo WhatsApp, não lembro. E eu disse: eu estou a caminho da igreja. E ele disse: pai, você ainda está em casa. Eu disse: mas a gente está indo para o carro. Ou seja, estamos mais na direção da igreja. Eu tive que me explicar. Porque na mente dele, peraí, o pai está dizendo que está a caminho, mas está em casa. Então o pai também? É isso. É isso. Então eu tive que me explicar para o garoto. Tem hora que dá vontade de não se explicar? Dá. Não, mas eu estou indo. Pronto. É assim ou não é? Mas você tem que parar. Você está ensinando para o seu filho. Você tem que dizer: Isaquinho, nós já saímos de casa, a gente está arrumado, estamos entrando no carro, estou a caminho, dentro de 15 minutos, no máximo nós vamos estar lá. Pai, tá bom. Caráter. Eu lembro que logo quando nós chegamos em Bragança, fizemos uma cruzada ali no Sambódromo. A Gabi era pequena, acho que ela chegou aqui, tinha 5 anos de idade. Aí foi tão exaustiva a cruzada, tão cantinho. Nós éramos poucas pessoas para fazer uma cruzada para 15 mil pessoas, imagina. Aí, quando nós chegamos em casa, já era quase 2 horas da manhã, cansado, quebrado. Naquela época tinha telefone fixo. Aí eu disse assim para a Dea: vamos tirar o telefone da tomada ou do aparelho, né?
para que amanhã a gente acordar mais tarde. Ela ouviu isso. No outro dia nós acordamos mais tarde, 5 anos de idade. Aí André disse assim: vamos ligar o telefone? Eu falei: não, deixa aí. Sabe o que a Gabi disse com 5 anos de idade? Pai, mas se alguém da igreja precisar falar com o senhor? Lembra disso? Se alguém da igreja precisar de uma ajuda. Em outras palavras, ela disse isso. Então, nós estamos ensinando com os nossos atos. Então, caráter se aprende, caráter verdadeiro se aprende em casa. Às vezes os pais dizem assim: eu não sei onde ele aprendeu isso. Dentro de casa, velho. O que se aprende dentro de casa não desaprende fora de casa. Terceiro pilar, C, coloque aí: valores sólidos. Anote: valores sólidos. Pense acerca de todas as coisas que aprendemos em casa. A respeito de trabalho, sexo, tempo, dinheiro, outras pessoas, nós aprendemos acerca do que é realmente importante para nós. E nossos valores é dentro de casa. Valores aparecem audivelmente e claramente, e não intencionalmente. Valores, aquilo que você valoriza o culto, seus filhos estão observando. Se por qualquer coisa você falta no culto, você está dizendo: o culto não é importante. Se você fala mal de alguma autoridade sua, você está dizendo para o seu filho, você está ensinando ele a ser rebelde. E que não se deve valorizar a autoridade, não deve respeitar. Se você, preste atenção, não honra o seu marido, não honra o seu cônjuge na frente dos seus filhos, você está ensinando que eles não têm valor. E quando ele casar, ele pode tratar o cônjuge de qualquer jeito. Não precisa lembrar a data de aniversário. Então, preste atenção, Isaías, capítulo 38, versículo 19, diz assim: o pai aos filhos faz notória a tua verdade. O pai aos filhos faz notória a tua verdade. Naturalmente. Sua família é uma transmissora de valores. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga: sua família é uma transmissora de valores. O maior valor transportado nessa vida não é nos carros fortes, é na... Tem alguém aí? É na família. Família. Quais os valores ela está transmitindo? Quais os valores a sua família está transmitindo? É como se fosse uma corrida de bastão, irmãos. Preste atenção. Você está passando o bastão aos seus filhos, e eles irão passar o bastão à próxima geração, e assim por diante. O que é, mais uma vez eu pergunto, o que é que você está transmitindo aos seus filhos? D, quarto e último. Quarto pilar: fé verdadeira. Vamos falar juntos? Fé, outra vez, verdadeira. Aprende na família. Seus filhos veem você sendo um homem de fé dentro de casa? Ou o problema está vindo lá da China, porque agora tudo vem da China? Até o Covid. Está começando lá na China e você já está murmurando aqui. Você já está reclamando aqui. Eles veem você desistir, ou você com fé, dizendo: já vai dar certo. Você já está curado em nome de Jesus. Quando seus filhos apresentam algum problema de enfermidade, qual que é a sua primeira atitude? É orar ou levar no médico? É levar eles a crerem no poder de Deus, ou no poder da ciência, no poder da medicina? A medicina tem o seu valor. Nós honramos e respeitamos e acreditamos na ciência, mas o poder de Deus está acima de tudo e de todos. Então preste atenção. Você já ouviu alguém dizer: eu não vou impor aos meus filhos valores espirituais aos meus filhos, vou deixar que eles escolham por si mesmos? Desculpem, mas isso é uma besteira. A insensatez dessa decisão é que ela implica que Deus é uma opção,
E Deus não é uma opção. Se você não está ensinando aos seus filhos acerca de Deus, você está cometendo um grande erro que tem implicações eternas. Eu lembro a minha mãe. Minha mãe, 6 filhos, ela falava: você vai para a igreja. Mãe, mas eu não quero ir. Você vai. Você vai. Ela dizia assim: você vai nem que seja na marra. A gente ia. Naquela época, ficava meia hora de oração. Toda a igreja, não era opcional 1 hora antes, se você quiser, chega na hora. Não, não, não. Toda a igreja chegava, dobrava o joelho. Não tinha carpete não, velho, era chão duro mesmo. Aqueles bancos que tinha assim aquelas ripas, né? Aí, e outra, não tinha igreja das crianças. Aqui você chega, manda o filho para a igreja das crianças. Não, a gente ficava do lado da mãe e do pai. Aí a gente, todo mundo de joelho, as criancinhas lá, joelho. Aí a gente era esperto, né? Lá não tinha um hall de entrada como aqui, mas tinha um corredor ao lado da igreja. Então a gente ficava olhando. Na hora que ela começava a se alegrar no espírito, a gente, ó, perna para quem a gente tem. Já tinha outros garotos lá esperando a gente. Fazia uma bolinha de papel e começava a jogar futebol. Quando ela dava uma olhada para o lado, que via que a gente não estava do lado, levantava, parava de falar em línguas. Ia lá, às vezes puxava pelo orelha. Vem, você vai. Era assim, a baianinha, vem. E às vezes dava um cascudo. Quem lembra de cascudo aí, ó? A gente ficava com a dor e ela entrava no espírito de novo. Ô pastor, mas o senhor não ficou revoltado? Fiquei, estou aqui no altar até hoje. Fiquei revoltado com o pecado. Você não, tem pai que reveza com a mãe. Você vai hoje no culto para ficar com a criança em casa. É lógico, se estiver enferma, resfriado, está uma noite fria, correto, isso é cuidado. Mas porque a criança vai ficar saindo, vai ficar correndo, toda hora tem que sair, tem que chorar. Eu gostei de ver ontem uma família, estava com um bebezinho aqui, atrás de mim aqui, olha. Criança chorando, o pai levantava, a mãe levantava, mas não deixaram de vir. Tem que ser assim todo culto. A criança tem que acostumar com esse ambiente de igreja. Gostei do exemplo do pastor Jovelino, quando o Felipe teve o Luca, o primeiro de 6 filhos. Ele disse assim: pastor, sabe o que o meu pai falou? Que eu tenho que ir para a igreja agora, não é por mim e pela Rebeca, é pelo Luca. Eu posso até não receber toda a mensagem, nós podemos até não se concentrar totalmente, se entregar no louvor, mas ele tem que acostumar com o ambiente de igreja. O Luca está com quantos anos agora? 4 ou 5? 6 anos já? Caramba. Agora é Luca e o Anthony que puxa Felipe e Rebeca para a igreja. Eles ficam marcando a hora. Hoje tem culto. Até culto dos jovens quer vir. Porque já acostumaram com o ambiente. Se relacionam bem. Você conversa com eles. Eles respondem. Igreja é um ambiente de igreja. Jovelino passando valores para o seu filho. O seu filho já está passando valores para os seus netos. Fé verdadeira. Não é apenas uma questão de deixar que eles escolham. A Bíblia diz que se você é pai ou mãe, isso é parte da sua descrição de trabalho, ensinar valores. Paulo, apóstolo São Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, olha o que ele tem um jovem que ele está discipulando, ele está cuidando desse jovem. O nome desse jovem é Timóteo. E Paulo dá a entender que Timóteo viajava com Paulo, ia para a igreja com Paulo, acompanhava Paulo, era um discípulo amado. E um dia, Paulo conversando com Timóteo, ele diz assim: ô Timóteo, eu recordo-me da sua fé não fingida. Sabe o que ele está dizendo? Cara, você é um cara muito de fé. Você tem uma fé muito verdadeira. Da sua fé que é muito... Você não tem uma fé fingida não, rapaz. Sua fé é verdadeira. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Timóteo. Primeiro, olha aqui, primeiro essa fé habitou na sua avó Lloyd. A sua avó, Timóteo, passou para sua mãe Eunice. Ela também é uma mulher muito de fé, sua mãe, viu?
Sua mãe tinha uma fé, meu Deus do céu, fora do comum. E eu estou convencido de que também essa fé habita em você. Hoje de manhã eu disse assim: se eu tivesse tido o privilégio, a honra de ser discipulado por Paulo, se eu tivesse tivesse sido contemporâneo de Paulo, e tivesse tido o privilégio de ser discipulado por ele, sabe o que Paulo talvez diria para mim? Ele diria assim, não vou nem falar da fé, mas ele dizia assim: Isaac, eu vejo que você gosta muito desse ambiente de igreja, viu? Cara, toda hora que eu te ligo, que eu venho aqui, você está por aqui, e você prega em todo culto, e não sei o quê. Mas deixa eu te falar uma coisa, você gosta, não gosta? Gosta. Mas primeiro, esse desejo, esse gostar de estar na igreja, nasceu na tua avó Filomena. Eu conheci a tua avó. Ela tinha problema no coração. Ela foi picada por um barbeiro. O coração dela foi inchando. Ela não podia ter emoções muito fortes. Ela não podia se alegrar muito nem ficar muito triste, que ela desmaiava. Mas ela não faltava um círculo de oração. Ela não deixava de entrar no espírito. E a sua mãe mandava você acompanhar ela, os seus irmãos acompanhar, porque se ela desmaiasse, você já sabia o que fazer. E sabe, Isaac, esse desejo de estar na igreja, a tua avó Filomena passou para a tua mãe Maria. E a tua mãe Maria, aos 80, minha mãe está com quantos anos? 84? 80, 81? 81 anos. E aos 81 anos, ela continua amando a igreja. Ela prepara a ceia todo mês. Ela faz culto nos lares. Ela abre a igreja para o pastor, que é uma igreja pequena. Ela vai lá abrir a igreja. E ela faz culto na casa das irmãs. Você sabe o que minha mãe disse outro dia? Assim, a visão que ela tem de igreja, lá da igreja que ela congrega. Minha esposa estava nesse dia. Ela disse: Isaac, você não quer que eu vá lá na sua igreja ensinar as irmãs a fazer o culto dos talentos? Talvez ela esteja assistindo. Aplaude o Senhor Jesus pela vida dela. Eu disse: mãe, me explica como é o culto do talento. Ah, menina, eu estou fazendo aqui, está dando certo. Aí ela me explicou. Aí Paulo diria por final: e eu estou vendo que esse desejo de estar na igreja, de buscar a Deus, da sua mãe Maria, agora está em você. E eu quero terminar perguntando para você o seguinte: será que se daqui a 20, 30, 40, 50 anos, se Jesus não voltar, o discipulador do seu filho ou da sua filha vai poder falar alguma coisa nesse sentido para o seu filho? Eu não estou, lá na Bahia diz, me gabando, porque não fui eu, foi a minha avó, foi a minha mãe. Eu só vou poder me gabar se Jesus não voltar daqui a 20, 30 anos e os meus filhos estiverem com 40 anos. E o discipulador deles, a igreja que eles estiverem pastoreando, ou o contexto que eles estiverem vivendo, alguém poder falar: olha, você é muito de Deus, viu? Estou muito feliz por você. Você, olha, mas primeiro começou lá na tua mãe, na tua avó Maria. Isso ela passou para o seu pai Isaac. E agora eu vejo que está em você. Então hoje eu não posso falar nada. Minha filha mais velha tem 17 anos. Eu sou adolescente como pai. Eu tenho que aprender com a irmã aqui, que já tem o Paulinho com 50 anos. Aleluia. Eu estou aprendendo. Então preste atenção. Estas palavras as ensinará, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Estas palavras as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Sabe o que Deus está nos ensinando? Fale para os seus filhos o tempo todo da minha palavra. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, que ainda que venha envelhecer, ela não se desviará dele. Ensinar a criança. Por que não estamos fazendo isso mais? Por que não andamos pelo caminho, não sentamos, não deitamos e não levantamos com o nosso filho? E para encerrar, eu quero te dar aqui uma estatística. Ela é um pouco antiga. Aqui ainda não estava, a internet não estava em alta, mas dá para a gente ter uma noção. Hoje os números aqui seriam muito piores, eu creio.
Preste atenção e nós vamos orar. Preste atenção. Uma criança em média, o seu filho, isso aqui é uma pesquisa da época que não tinha internet no celular. Porque hoje, quando se fala de televisão, isso aqui é como se fosse uma televisão. Concorda comigo? Ou eu estou errado? Cadê os jovens aí, a galera da idade? É assim ou não é? Pronto. Não, falei os jovens, Henrique, você levantou a mão. Jovem. Brincadeira aí. Uma criança, em média, assiste TV cerca de 1000 horas por ano. Quantas horas por ano uma criança assiste TV? E se somar a TV com a internet hoje, deve ser muito mais, certo? Se você é um brasileiro comum, quando você chegar aos 18 anos de idade, você já assistiu 18.000 horas de TV. Presta atenção. Se você chegar aos 65 anos, você acumulou 9 anos e meio assistindo televisão. Presta atenção. Se você, por outro lado, força, arrasta o seu filho para a igreja uma vez por semana, preste atenção, que a maioria só vem no domingo. Não vai em célula, a maioria não vai em célula, a maioria não vem quinta-feira. Quinta-feira às vezes até um outro auditório. Muitas vezes quem vem de quinta não vem de domingo. É uma pena isso. E são duas propostas de cultos diferentes. Mas digamos que você vem fielmente, porque nem sempre vem fielmente. É só ter um churrasquinho, é só ter um aniversário de bebê, um chá de bebê, que a gente tem motivo para faltar no domingo. É só esquentar um pouquinho e Deus dá uma condição que a gente vai para o clube e deixa o culto para outra semana. É só vir um resfriado lá da China que a gente já diz, eu não vou para a igreja. É uma dor de cabeça. É só começar a chover. Se chover essa noite inteira, a noite inteira, chover e fizer muito frio, e amanhã 5 horas, 6 horas da manhã, você tiver com muito frio e ainda estiver chovendo e com muito frio, você vai trabalhar do mesmo jeito. Mas se for para a igreja, você diz, ah pastor, estava chovendo, o carro quebrou, não deu para ir. É assim ou não é? Então presta atenção, mas vamos entender aqui que você vem fielmente com a sua criança, preste atenção, por 18 anos, por 65 anos na igreja, uma vez todo domingo, toda quinta-feira, você não faltou nem na marra, com chuva ou com sol você veio. Se você, por outro lado, arrasta seus filhos para a igreja, e eles vão à igreja uma vez por semana, por 65 anos, isso representará 8 meses de ensino bíblico. Em 65 anos, 8 meses de ensino bíblico. E nós queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus. Nós queremos que ele seja como o pastor Isaac. Nós queremos que ele seja como Paulo. Nós queremos que elas sejam como Jaqueline. Nós queremos que seja um obreiro fervoroso, que vá para a faculdade e não se desvie, que ensine, que ganhe pessoas para Jesus, que não se corrompa, que não abandone pai e mãe quando alcançarem sucesso, que não esqueçam da família quando enriquecerem. Nós queremos, mas nós só damos para eles 8 meses, se viverem a 65 anos de vida, vindo uma vez por semana na igreja, 8 meses de ensino bíblico. De onde as crianças estão recebendo os seus valores? Da TV ou da palavra de Deus? É uma pergunta, vou perguntar de novo. De onde as crianças estão recebendo os seus valores? Da TV ou da palavra de Deus? É muito importante que compreendamos que nossos filhos estão captando esses valores de nós, irmãos. De nós. Se eles não veem a gente ler Bíblia, se eles não veem a gente orar, se eles não veem a gente se consagrando, jejuando, mas vê o tempo todo com o celular na mão, vê o tempo todo na TV. Então nós precisamos avaliar isso aí. Ao preparar um abrigo contra as tempestades, preste atenção, e nós já vamos orar. Ao preparar um abrigo contra as tempestades, nós demonstramos amor aos nossos filhos. Lembra do primeiro tópico da semana passada? Família é um abrigo em meio à tempestade. Se nós
proporcionamos esse abrigo, esse lugar de refúgio, nós demonstramos amor. Mas preste atenção. Mas ao preparar um centro de aprendizagem para a vida, eu preciso avaliar os meus valores, ou melhor, mas é muito importante que compreendamos que os nossos filhos estão captando isso. Ao preparar um abrigo contra as tempestades, eu demonstro amor. Mas ao preparar um centro de aprendizagem para a vida, eu preciso avaliar os meus valores e afirmar o que é realmente importante. Porque senão você vai passar valores errados. O que eu realmente quero que os filhos recebam? Você deve se perguntar: o que eu quero que os meus filhos recebam? Então você vai orar com seus filhos, você vai conversar com seus filhos, você vai ensinar aos seus filhos, você vai corrigir os seus filhos, você vai perdoar os seus filhos e você vai amar os seus filhos. Se coloque de pé, por gentileza. Diga comigo, repita: orar com os meus filhos, orar com os meus filhos, conversar com os meus filhos, ensinar aos meus filhos, corrigir os meus filhos, perdoar os meus filhos e amar os meus filhos. É isso que as crianças precisam. E se Deus permitir, na próxima semana eu vou falar: família é o lugar para curtir. Família é o lugar para curtir. Esse vai ser o tema, se Deus permitir, da próxima semana.